A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, dando continuidade ao livro de Esdras e Neemias. O tema tratado hoje será Despertando para Aprender. O texto base encontra-se no livro de Isaías, capítulo 50, verso 4, que diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 50, o profeta ele faz declarações muito fortes e convictas, porque ele está cheio do Espírito Santo e não há nada nem ninguém capaz de pará-lo. A oposição e os insultos não o intimidam. Isaías é alguém completamente dependente de Deus. O Senhor o alimenta dia após dia com sua palavra e inspiração para comunicá-la. Ele é um grande exemplo para todos aqueles que servem no reino de Deus. Observe esse trecho. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Então nós vemos uma grande convicção. A minha oração, amados, nesse dia e a sua deve ser que o Senhor encontre em nós a mesma direção para ser fiel, mesmo diante de uma grande oposição. Nós vemos aqui que um avivamento espiritual é uma consciência do despertamento espiritual. Em ambos os casos, isso não ocorre de uma vez por todas, ou seja, não é algo que acontece uma vez e permanece indefinitivamente. Devem ser buscados e preservados diariamente na vida do crente. O despertamento espiritual é o reconhecimento de que a presença de Deus em todas as áreas de nossa vida é indiscutivelmente indispensável. O despertamento espiritual não provém de uma atitude baseada em raciocínio lógico. Nós somos despertados, conscientizados de que, embora tenhamos sido criados para viver livremente, nosso viver deve estar associado, por que não dizer subjugado à vontade daquele que nos criou. Afinal de contas, qual a finalidade de um avivamento espiritual para uma igreja ou para um crente? Bom, antes de dizermos qual a finalidade, nós devemos dizer que o avivamento espiritual não se destina à promoção de uma igreja ou um crente em particular. O avivamento espiritual não tem o objetivo de revelar qual é a igreja fiel em meio a tantas denominações. Entretanto, ela revela qual é a igreja que mais se aproxima dos parâmetros estabelecidos por Deus, isto é, aquilo que o nosso Senhor exige do seu povo, da nova aliança, para que se possa ser caracterizado como a igreja de Cristo. O avivamento espiritual, amados, não tem como objetivo promover um crente em particular para que seja visto pelas multidões como fiel portador de boas novas do Evangelho, por causa de sua, por exemplo, exegese contundente ou hermenêutica bem aplicada. O crente avivado espiritualmente, irmãos, ainda que tenha uma língua erudita, não desperdiça saliva com discursos eloquentes que não produzem nenhum efeito aos que estão ouvindo, mas sendo ele conhecedor minucioso da palavra de Deus, tal crente sabe que toda palavra que por ele proferida, estando na condição de instrumentos nas mãos de Deus, jamais, irmãos, ela voltará vazia, mas cumprirá aquilo para a qual foi enviada. Então, este crente também não sai por aí sem rumo, como se não soubesse andar em qual direção seguir, né? Ou
quem anuncia a salvação por Jesus Cristo. Tomemos, irmãos, como exemplo aqui que vos trago Elias. Quando o rei Acabe o chamou de perturbador, com toda certeza não era pelo fato de que Elias estava perturbando a ordem pública, com caixa de som no volume máximo por conta dos seus cultos, ou por serem muito afoguentados, avançando no horário, quebrando a lei do silêncio, e muito menos por causa da sua técnica de evangelismo, ao qual aprendeu no cursinho online, como muitos estão aplicando hoje em dia, não é verdade? Ele perturbava por causa da mensagem que anunciava, pois se há algo que perturba intensamente o homem, isso é a verdade. Então o crente, quando está avivado espiritualmente, tem o discernimento do que e quando falar. Ele anuncia a palavra certa para a pessoa certa. Que tenhamos, amados, humildade em nossos corações, que tenhamos a convicção de aprendermos que estamos colocando em prática o todo, ou seja, não o restante. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nossas vidas, é o Espírito Santo que vai nos capacitando. Então que possamos depender todos os dias do nosso Deus, que Ele vai fazendo a obra junto conosco. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.